Eu sou Francisco Luiz de Carvalho, Luiz Cusé, 30/11/31, em Veríssimo, Minas Gerais. Godofredo Luiz de Carvalho e Leonília Maria de Jesus. 4 filhos. Somos 4 filhos. Eu mais velho, uma irmã, outro irmão e outra maninha. Virgínia de Almeida e Silva. Carlos Luiz de Carvalho e Oclair de Almeida. A minha infância, quando perdi minha mãe, o meu pai ficou perdido também, como nós ficamos perdidos. E é lamentável, mas com a minha idade eu não tinha percepção para tal. Mas ele logo percebeu que não tinha condição e procurou vender as vaquinhas, o que tinha lá, e mudamos para o Veríssimo, que é a terra dele. Muito bem, foi muito bem acolhido pelos vizinhos, pelos parentes e por todo mundo, afinal de contas. E lá, quando ele percebeu que não dava mais conta, entra minha tia, que era uma senhora, Isidória Ferreira de Carvalho, Ferreira Campos, não era Carvalho, Ferreira Campos, que era mulher do Américo Cassiano Campos. Muito bem, casado, segunda vez, com a minha tia. E nessa coisa aí, ela assumiu o meu irmão. Mas o meu irmão parece que não tinha queda lá para agricultura, trabalho de roça, essa coisa era toda. Muito bem. Então, eles vieram e colocaram ele com outro, lá que era o genro deles, que era propagandista de droga. Foi andar moleque no carro para ver como é que propagava a droga aquela noite. E ficou mocinho e foi ajudar ele a propagar droga, vender para o povo. Então ele ficou com o marido da minha prima e eles cuidando dele. A minha irmãzinha foi ficar com a prima também. E a outra irmã, um comerciante de Veríssimo chamado-se Abrão Miguel, assumiu ela. Levou para casa dele e pôs na escola, arrumou tudo, deu tudo para ela. Foi a bem-sucedida. Por que bem-sucedida? Porque logo em seguida o centro telefônico de Veríssimo saiu e ele colocou ela no centro para ser treinada. E como foi treinada, ele trabalhou muitos anos lá. Então tudo bem, até aí ficamos. Eu fiquei em Veríssimo, voltei para o Veríssimo, fui para a fazenda, voltei para o Veríssimo junto com meu pai. Adoeci, adquiri anemia profunda. Minha tia tinha vindo para cá, para Uberaba, para pôr os meninos da escola. Como pôs? E me trouxe para cá. E me pôs, as minhas primas, uma já era enfermeira da Santa Casa, que é a escola de medicina hoje, lá. Então, eu ia de manhã cedo, cedo, era 6 horas, 5h30, 6 horas eu estava lá. Mas a alimentação era muito boa. Foi a melhor coisa que eu assisti pelo determinado número de médicos. E aquilo eu adorava, porque eu comia, tinha boa alimentação. E os remédios. Fiz amizade com os médicos, com as enfermeiras, fiz amizade com todo mundo. Até que eu fiquei bom. Fiquei bom, voltei para casa da minha tia. Fui plantar horta com ela. Ela viu que eu tinha pique. Plantamos uma horta, colhemos, estava colhendo. Aí vendendo na rua vai tirar os quebrados, porque está sobrando alface, sobrando couve, sobrando tomate, essa coiseira aí, giló, e esse troço tudo aí. Muito bem, aquilo saiu. E eu vendia. Como sobrava os trocados para mim, eu invoquei, eu queria fazer mais, queria plantar mais, aquela coisa toda. E até que um dia ela falou, nós vamos mudar para uma casa melhor. E mudamos. Mudamos para uma casa melhor. Do Zé de Alencar, 181. Está lá a casa hoje até. Foi pouco tempo. Eu, naquela época, meu primo entrou no Senai. Foi ser marceneiro.
o dia que ele recebeu o diploma de marceneiro, como para cima na rua Capitão Manuel Prata, tinha uma marcenaria e carpintaria. Ele passando por lá, os homens viram ele com a mesinha que tinha ganhado de prêmio. Falou, que lindo! Eu sou aluno do Senai e eu ganhei essa aqui de lembrança do meu curso. Tudo bem, você é marceneiro? Sou. Você quer trabalhar com a gente? Eu quero. E já entrou lá e já conversou, já ficou conversado. Eu encantei com a mesa dele quando ele chegou lá. Muito bom, muito bonita. E eu falei para ele, você vai trabalhar hoje? Para cima do Senai tem uma marcenaria lá. E carpintaria. Mas eu vou trabalhar com eles lá. Como foi? Tudo bem. Aí a minha tia, quando eu falei que queria trabalhar e queria fazer alguma coisa, eu queria aprender alguma coisa, ela acho que sentiu assim lá no fundo um pouquinho de remorso. Eu falei, vou colocar esse cara no Senai. Duro, né? Eu não tinha 4º ano, não podia colocar no Senai. Fui recusado pelo diretor. Tudo bem, lá vai nós de volta. Rachamos pro Veríssimo. Na época, Dr. Celso Rodrigues da Cunha, advogado e prefeito de Veríssimo. E ela, como era mulher de um fazendeiro, ela tinha cacife, conhecia todo mundo, conhecia o doutor Celso, aquela coisa era tudo. Chegamos eu com ela. Aí ele perguntou, Isidória Ferreira, você por aqui, o que você está mandando? Ela falou, senhor prefeito. Ele falou, nada disso, me trata pelo nome. Tudo bem. É esse garoto. O que tem o garoto? O garoto é filho do Nenê Ciana. Você conhece a Nenê Ciana? Eu falei, meu funcionário da prefeitura. Tudo bem. E aí? Você sabe qual é o problema? O Senai não pode admitir ele porque não tem o 4º ano. Ele falou, e o Senai não dá uma escola para ele? Não, não tem escola lá. Perguntou para mim, eu falei, não senhor, não tem outra escola. Tudo bem. E aquele ele virou. Aí ele foi lá no Senai, conversou com a diretora, não tem jeito. Ele pediu os estatutos do Senai, o diretor ficou meio avexado, meio preocupado, e por que você quer? Porque eu sou prefeito de Veríssimo, eu sou esse cidadão que está aqui conversando com você, eu quero saber por que o Senai não tem uma pré-escola para colocar o trabalhador dentro da instituição que possa fazer o curso. Mas eu não posso fazer nada, venho de Belo Horizonte. Tudo bem, veio de Belo Horizonte, tudo bem, e com quem que eu falo lá? Ele falou, não sei, o senhor liga lá e fala e pergunta quem que é. Ele voltou para o Veríssimo, achou o meio, voltou, e já com o troço na mão. Falou, o senhor hoje está autorizado a montar uma pré-escola aqui para um determinado número de alunos. O senhor tem que se virar e montar. Para fazer o 4º ano, para poder fazer admissão, para pegar a prova do Senai. Ele ficou apertado, mas cumpriu a ordem. E nós éramos 7 candidatos. O causador de tudo isso foi eu. Tudo bem, foi eu o causador. Mas me passaram, porque não dava para passar, mas me passaram, teve ótimo. Isso é que importa, não é isso? Me passaram aquilo que importa. Eu fui para a aula. O carinho das professoras, o carinho do diretor, professor Djalma, na época. Aí muito bem, com aquele carinho tudo. E ela sempre me subsidiando. O que você comeu lá na sua tia hoje? Eu tomei café. Que tipo de café? Café preto. Café preto. Eu tomei o café lá, uma xícara de café. O senhor tá bem? Não, estou ótimo. E aquilo ela foi me ajudando, e o diretor do Senai, e os professores já começou a me puxar para o lado bom, e eu achei aquilo danado de bom. Muito bem. Quando foi para passar no primeiro termo, que era 6 termos,
6 termos. Quando fui passar do 4º ano para o 1º termo, foi outro vexame. Não passei de novo, mas me passaram. Aí, muito bem. 2º termo foi pesado? Foi pesado o 2º termo. No 3º eu me integralizei com o 2º termo, com os professores e com os colegas. No 3º termo já comecei a entrar na deles. No 4º termo eu não deixei para ninguém. No 5º termo fui melhor da classe. No 6º eu tirei a honraria e diplomei. Torneiro mecânico. Aí que vem a história triste. Antes de formar, já tinha gente no meu encalço, porque o Senai era uma instituição de muito respeito e já tinha aluno das primeiras classes já no comércio, já trabalhando nas empresas. E eu fui, primeiro emprego, não. 2º emprego, também não. Até que um dia eu arrumei um colega, por acaso, eu não tinha tempo de jogar bola. Não tinha tempo de fazer nada, tinha tempo de fazer amizade. Não tive infância. Muito bem. Aí, então, tinha um colega meu lá, sempre me via, o que você está fazendo? Falei, eu vim fazer serviço aqui, mas o dono da firma, disse que não dá, eu ainda estou meio cru. E é preciso do quê? Para subir o torno. Torno novo, a beleza de torno. Tudo bem. Aí ele falou assim, então você vai trabalhar comigo? Falei, tudo bem. Aonde é que é? Ele falou assim, lá na Praça Santa Terezinha. Hora que você chegar onde está a igreja, do lado de cima, você vai andando, chama-se Alves Cabral. Você chegou ali, não é na esquina não, na esquina tem um bar. Depois do bar tem uma oficina lá. E eu tô com um torno velho lá, mas tô com um torno velho lá. Mais bom, você vai lá. Aí eu cheguei lá e mandei o aço. Primeira semana, 2ª semana, tudo bem, de repente, ele veio com aquela, né? A mãe dele chamava-se Estefânia, italiana. O José Orlando Siriani, o dono da firma. Tinha o Lelim, tinha o Zé Borges, tinha o Tonico, irmão do Zé Borges, e aqueles ambientes ali, soldador, mecânico. Aí eu cheguei, peguei o torno lá e já comecei. E já fui tocando, e fui entrando em serviço, eu fui atendendo, e fui fazendo, e chamava os soldadores, aqui, não faz assim, não faz assim. Eu fui ganhando status. Aí eu não comi mais na minha tia. Eu ia de madrugada para lá para poder tomar o café da manhã. Muito bem. Almoço também. No fim das contas. Até o domingo nós estávamos lá porque tinha uma bola. E nós ia para a bola e depois ia almoçar. Aquele almoço, né? Então, tudo bem. Aí apareceu a retificadora na minha vida, retificadora Viludo. Apareceu a retificadora na minha vida. Daí ficou me atossicando. Fez contato, 2º contato, 3º contato, já veio um cara diferente. Era o Chico Viludo em pessoa. Aí se identificou, falou, e falou assim, entra na caminhonete aqui. Para onde o senhor vai me levar? Só para você ver lá. Eu fui, um prédio, sala, copa, cozinha, mas máquina para tudo quanto é canto, mas tudo máquina antiga e velha, e ruim de trabalhar. E já tinha colega do Senai que estava lá. Muito bem. Então eu cumprimentei ele, cumprimentei o outro que estava lá, em pé, e ele me mostrou, falou, olha, isso aqui não vai ficar assim. Ele tinha começado a construir o prédio novo, que é um prédio muito legal hoje, muito bom. Eu carreguei muita lata de concreto, mas muita lata de concreto mesmo. Muito bem, passar-se daí, eu fiquei lá só 14 anos. 14 anos,
bem vivido, bem trabalhado, bem acolhido, porque eu vou te falar uma coisa. Me sinto feliz e fico triste de ele ter morrido de acidente. Mas eu estava lá. Aí, depois dos 14 anos, a firma deu uma baixada. Ela deu uma baixada, eu comecei, então comprei uma furadeira elétrica, comprei uma soldinha quadrada lá, uma porcaria, mas eu estava comprando, eu estava guardando, já casado. Muito bem. Passa-se os dias, e eles vão passando, me deram casa para morar. Primeiro um barracão, segundo uma casa. Aí tinha um colega desses que morou no prédio, já estava no prédio novo. Então, me nomearam a chefe de ferramentaria. Eu fui para a ferramentaria, olhar as ferramentas, as máquinas, o que precisava ser feito, fazer aquilo que deveria ser feito. E eu assumi aquele departamento. E fui girando. E a família foi vindo, né? A minha esposa foi um acidente. Eu fui no dia de finados, eu já estava assim, no Zé Siriane, mas saindo para a retificadora. Eu não sei por que cargas d'água, foi com meu primo que eu fui para o Veríssimo. E lá, a família dela estava, minhas primas, era da família dela. A dona Nilda era tia da Ivone, da Ivonilda, né? E da Ismênia, não é isso? Da Leninha. É, muito bem. Nesse vai lá, nós conhecemos no caminho do cemitério, na volta. O nome dela? Nilda Alves. Alves Garcia. Alves Garcia. Alves Garcia. Já descemos de mão dada. Foi rapidinho. Muito bem. Noivaram? Aí deu que a gente... Aquilo, para mim, era um namorisco vagabundo, porque era um moleque de 19, 20 anos, era moleque, né? Então, eu nunca tinha namorado, nunca tinha brincado de bola, não tinha acontecido nada. Então, um belo dia, bate na minha porta lá, a minha prima, que é sobrinha dela, com ela. Foi lá no meu barracão, eu com a minha irmãzinha, na minha casinha. Porque minha irmãzinha estava pequena, mocinha, e eu com ela lá. Muito bem. Aí ela olhou para ela, nós cumprimentamos, ela entrou para dentro. Aí começou aquilo. Aí eu tinha mudado para Uberaba. Aí acabou dando no que deu. A fiarada aí. Primeira filha, Núbia Alves de Carvalho. Segunda filha, Nádia Alves de Carvalho. Terceira filha, Gersina do Nascimento Carvalho. Agora, eu não sei mais quem é a quarta e nem a quinta, porque misturei porque era gêmea. A Nilda é a primeira? A Nilda a primeira e a Neiva está aí. A última, derradeira. A última derradeira. Apesar da minha mulher ser criada lá na fazenda deles, não tinha também o quarto ano. Antigamente era difícil. Não tinha o quarto ano. Mas que essas meninas sofreu na mão da dona Nilda não está escrito. Porque tinha que levantar, tinha que ir para a escola. Chegava, tinha que trabalhar. O que você vai fazer? Faz aquilo. Falava os três. Não, mas tudo bem. Tinha que fazer e tinha que entender. A Núbia foi a primeira filha a começar a trabalhar. Aos 10 anos, já tinha minha oficina. Já tinha saído da retificadora, já tinha minha oficina. Ela, com 10 anos, fazia orçamento lá, às vezes até chorando. Tirava a nota, ainda mandava ela para fazer serviço de banco. E os donos de banco ficavam bravos comigo. Mas não era muito pequena. Mas aí quando ela cresceu mais um pouquinho, ela largou.
Aí eu peguei a Nádia, que é a segunda. Foi me ajudar. Me ajudou muitos anos também, mas muitos anos mesmo. Aí quando a Nádia montou a firma dela, aí eu lá saí da minha oficina, vendi todo o maquinário, ela montou a lavanderia dela, e eu fiquei, aí eu tinha montado uma loja, autopeça. Distribuidor de mangueira Aeroquipe. Antigamente já tinha a firma Aeroquipe. Hoje nós não trabalhamos só para ela, nós compramos de outras firmas. E ficamos lá, nós ficamos lá, a Nádia subiu lá, e eu fiquei com a Nádia e a Núbia. Daí uns tempos, a Núbia arrumou o serviço. Eu fiquei só, com a Gersina e a Nádia. Aí a Nádia falou, não, pai, eu não aguento o serviço. Eu vou ficar só com a lavanderia. E a Gersina vai tomar conta. E a Gersina ficou. Hoje ela é dona da loja e a Nádia ficou com a Leve Lave, lá, que é no prédio da oficina. Então, quanto que lá? Uns 1.200 metros, mais ou menos, aí, com galpão, com pátio e tudo. Tem, né? Tem. Eu lembro bem quando nós compramos aquilo lá. Mas então, são isso aí. E trabalhamos, são todas professoras, exceto ela. Aí vem o pessoal aí, a Neiva, a Nilda e minhas filhas. Isso é braba no estudo, isso é braba na professora. A Nildinha, então, é pequenininha igual a ela, mas é brutal para trabalhar. Passou num concurso agora que está morrendo de trabalhar, vai fazer o quê? 3 primeiros netos da dona Núbia, da Núbia. O Leonardo, o Tiago e a Juliana. Da Gersina, eu tenho a Lília, que é filha dela. A importância de um torneiro mecânico, principalmente na época que eu me formei, era uma coisa que estava carente. Quando eu peguei, muita chava aqui, e muita gente caiu do galho também nessa época, que teve família, meu filho formou no Senai torneiro mecânico. Ele está trabalhando? Tá, ele está trabalhando para ele. Eu já comprei um torno para ele. Isso era o caso do pai quando podia. Já comprei um torno para ele, eu comprei uma ferramenta, ele já está nesse endereço aqui. Fazia aquele empurrão. Tudo bem. Eu não tinha disso, né? Eu não podia. Quando eu comecei a trabalhar, comecei com as meninas me ajudando, com as minhas filhas me ajudando. E o troço pegou. Teve uma época que eu tinha 20 e tantos funcionários na firma. Era pesado. Era um tal de pegar às 4 e parar às 9h30, 10 horas. Não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada. Porque, e outra coisa. É que o senhor mexia com mecânica pesada também, né? A mecânica pesada. Era patrola, britador de brita. Britador de moinho, de calcário. Eu mexia com tudo isso na região. Não era só aqui não, Uberaba. Eu ia para Araguari, ia para Goiás, ia para esse mundo aí afora. Uma caminhonete velha, com o Arada, né? Era um motorista japonês, com o Arada. É o homem da garrafa d'água. Nessa época que ele montou a empresa, ele começou ali na rua João Pinheiro, né, pai? Comecei na João Pinheiro. João Pinheiro, 180. 180. 180. Era um galpão. Uma sala. Bem pequeno, era bem pequeno. Tinha um banheiro, aí tinha torno, solda, esmeril, equipamento só. assim, né? Ele começou ali. Aí o serviço cresceu muito, aí ele precisou de um espaço maior. Aí ele alugou um cômodo que era do Luiz Barçan, que era lá onde é uma... Da Cruzeiro do Sul. Hoje. Menelik de Carvalho. Na Menelik de Carvalho. Onde é a casa do professor Adalberto Amorim? Isso. Ali era uma praça, na verdade, né? Mas era uma construção, meu pai alugou, que o papai conhecia os Barçan.
todos eles, o Renê, o Luiz, o Nelson. E na época o papai foi para lá, porque tinha pátio, né, pai? Tinha pátio. Tinha pátio, tinha um barracão que eu pus um dos empregados a morar lá. E aí foi quando o serviço cresceu muito. Mas a tornearia mecânica dele deixou de ser uma tornearia simples e pura de fazer peça. Ele passou a dar assistência, para onde que era patrola para a região, porque era na época que estava fazendo reflorestamento, né, pai? Flora, a Vale do Rio Grande, que era uma empresa do Marcelo, da família do Marcelo, do Ferdinando. O papai dava assistência. E aí ele começou a prestar serviço para todas as empresas de ônibus de Uberaba. Então ele trabalhou com o Líder, Santa Rosa, então o Vico, o pai do Zé Neto, o Zé Pérez também, ele trabalhou, o Cury. Então todas essas empresas o papai dava assistência. E além disso, ele foi credenciado pelo Banco do Brasil a recuperar tratores. Porque na época você não comprava um trator de trabalhar em fazenda novo. O que eles faziam? Condicionava. Então embuchava eixo, trocava peça, né, pai? Aí mexia com o motor, que eu trabalhei 14 anos na retificadora. Eles financiavam pelo Banco do Brasil. Foi onde me deu dinheiro. Meu pai recebia pelo banco, né? A gente emitia nota fiscal, era na época que eu trabalhava com meu pai ainda, a nota fiscal era à mão, tudo à mão. Fazia nota fiscal, ia no Banco do Brasil, entregava, passava uns dias, o crédito estava na conta do meu pai. Então, foi um período que a empresa cresceu bastante, até porque tinha uma renda certa, né? Trabalhava para gente muito boa. Então, foi isso, imagina, isso foi em 75, 73. Por aí, assim. Então, foi uma época em que a oficina cresceu bastante. Aí, nesse período, ele já tinha comprado um terreno, construiu um prédio próprio, onde que ele está falando, que hoje é a lavanderia da minha irmã, que é um galpão muito grande, de metade de um quarteirão. Então ele comprou, fez a empresa, e aí sim, ele chegou a ter mais de 25 funcionários, muita gente. Ele empregava muita gente. E a gente sempre brincava com ele, pois, né, pai, o senhor falava, né, que, ai, como é difícil mexer com gente, né? mas sem gente a gente não faz nada. Então, né, pai, não era isso? Tinha sondado outros para ver o problema de trabalhar para ele. Mas como ninguém tinha tempo, e como eu era o empregado da retificadora Boa Vista, ele foi lá e conversou com o Viludo. O Viludo passou ele para o gerente da firma, que era o Alcides Caetano. O Alcides Caetano atendeu ele e perguntou: o que o senhor deseja? Ele falou: eu precisava, e eu tenho uma ideia. E começou a conversar com ele, mostrou os currículos, as coisas, os desenhos, que não deu muito para ele entender nada. Ele falou: olha, e o que eu posso fazer para o senhor, o Chico já me falou, o Chico Veludo. O Chico me falou o seguinte: me atendeu o senhor muito bem. E o João Gilberto Rodrigues da Cunha estava parceiro com o Adílio já dele. Mas nesse dia ele não estava. Aí me chamou lá, me apresentou, doutor Adílio, falou: que dia que o senhor vem? Eu falei assim: vamos ver, como é que o senhor mexe o torno? Eu fui lá, mostrei o torno, falei: o que é torno? Falei: é isso aqui. Como é que liga? Como é que liga? É isso aqui. O que é isso aqui? É placa. Isso aqui é bandulho, isso aqui é ferramenta. O material onde? Põe o material aqui. Você pode me atender? Falei: posso. O que você quer que eu faça? Falei: eu tenho uma bacia de aço inox com um tambor girando, com disco de aço inox, com eixo de inox, e tem outras coisas, tem um monte de coisa, tudo coisa de perder tempo. Falei: tá, como é que você faz esses discos que vai rodar aqui? Primeiro, se nós for cortar da guilhotina, da tesoura, qualquer coisa, tudo bem. Nós pode fazer um estampo e cortar ele na serra, na prensa repetidora. E assim fizemos. E o sucesso foi tal. Aí não foi de dias, foi de meses, e aquilo foi, até que um dia vamos fazer a experiência, vamos. Lá vai eu
para minha surpresa, no outro dia, um bruto de um cachorro. Eles já tinham matado um punhado para tirar o sangue. E levaram o sangue para lá, para nós fazer. Tirar o coração do cachorro, depois jogar dentro daquele sangue, o sangue dele, e com a máquina ligada, e ele lá, e eles fazendo a operação do coração. Tirou, colocou, costurou, voltou e o trem está batendo. Continuou batendo, puseram dentro do cachorro. É claro que o cachorro não tinha educação para fazer uma, né? E nem eles vão cuidar disso. Tudo bem. E aquilo gerou um mal-estar no Uberaba, na época. Tudo bem. Mas eu continuo praticando. Ali para cima do mercado, era o laudo onde nós pegava muito cachorro para fazer a experiência. E nós tivemos esse interessamento muito saudável, prejudicial para os cachorros, mas muito prático para mim, como torneiro mecânico e como cidadão, atender um médico de hoje, retomado, né? Antigamente, morreu precocemente, né? Ele morreu precocemente. Mas, então, ele, quando vinha para Uberaba, era uma das pessoas que pedia primeiro, avisa para os cães que estou chegando. Às vezes ia eu lá para o aeroporto, esperar ele, eu, o Alcides, até o Chico, nós ia lá. Porque aí ele já era querido do Uberaba de novo. Então teve muita experiência para mim. O Adílio já teve, nesse coração do cachorro, foi a experiência mais que ele esperava, resultado satisfatório, e conseguiu. Daí o sucesso que ele voltou mais tarde, claro, com melhores equipamentos, que o meu foi um teste, com melhores equipamentos e outros, mas o nosso protótipo conseguiu até então. Depois disso é que evoluiu nas cirurgias corpórea humana. Então foi uma coisa que às vezes eu, quando assistia uma cirurgia e via, no outro dia saía da televisão, era espantoso ver o carinho e como funcionava e aquilo, por que o cidadão passava por aquilo. Era encantador. Sabe como era o coração? O bombeamento do coração, do sangue do coração, do depósito que estava ali, era essas mangueiras plástica, fina, alta resistente e com um disco, um tambor, com 3 roldanas, e ele captava o sangue, a roldana puxava aquele sangue para frente, a outra roldana via, pegava mais sangue, jogava para frente e ele jogava lá onde queria. A bomba, ela rodava devagarzinho, mas 3 vezes ou 4 vezes ele era satisfatório. O que sobrava voltava. Era um troço que, se você contasse para os outros, você é capaz de fazer de novo? Capaz que não. Capaz que eu não dou conta. No 6º termo, quando eu me formei, eu já formei com excesso de nota, então não precisou mais, e eu fiquei oneroso. Como o Senai já estava acompanhando um curso para engenheiro mecânico no Senai, a PAST, eu fui para lá para pegar um pouco daquela prática que eles aplicavam ali no primeiro ano de engenharia. Crente que eu ia ser engenheiro, mas não pude ser. O contato que eu tive com o doutor Marcelo não foi bem com ele, foi com o funcionário dele. Me ligaram e perguntaram se eu podia ir em Dourados, Mato Grosso do Sul, em Dourados, levar um motor para mim tirar o do trator e colocar o motor, se eu tinha condição de fazer isso.
Falei que tinha. Era o Massey Ferguson. Não lembro mais se era 50, se era 65, se era um 75. Eu sei só que era um trator MF. Tudo bem. Nessas passagens lá, quando eu cheguei, meu ajudante era um índio. Por sinal, jeito legal. Não entendia muito o que ele falava e nem talvez ele entendesse muito o que eu pedia. Mas no fim nós estava dando certo. Muito bom. Foi um contato que eu tive com o índio e depois com mais outros. Mas ele me ajudou bastante, fez muita força para mim. Nós encostamos o trator, fizemos um esteio de madeira, um engranado de madeira, para instalar o sarilho, que era uma talha, instalamos, encostamos o trator de baixo, erguemos o motor, tiramos aquele motor, fizemos a embreagem, fizemos tudo e colocamos o motor novo. Isso nós ficamos 2 dias e meio. Terminamos o trator, embalamos o trator lá, aí vai mexer da suspensão, nos terminais. Eu tinha levado muita peça que ele tinha pedido. Então nós fizemos esse serviço lá para o Dr. Marcelo. Eu não lembro muito bem, mas quando nós voltamos, eu não tenho muito, assim, já há muitos anos, eu vi que o Dr. Marcelo não estava lá no momento. Eu vim com os motoristas dele. Todo carregado, muito cansado, mas foi uma beleza, foi um encontro, foi um trabalho que você faz com prazer, com satisfação de pôr um troço, trocar o motor e pôr ele para funcionar, e regular e entregar para o tratorista, ver se está bom, não, está ótimo, tudo bem. Aí eu era para voltar para colocar o outro motor do trator lá, que era aquele que nós tínhamos retificado. Aí eu já não lembro mais o que aconteceu. Mas o Marcelo Pajá foi um bom contato. Mário Palmério. Na época, o contato que eu tive com o Mário Palmério era assim: pois não, doutor? Pois não. Cadê o veludo? Cadê o veludo? Aqui. Então aquilo era aquele tratamento. Eu tratava ele. Mas também uma relação política, né? É, mais política. Porque era PTB, do Chico Veludo. Não, mas nós já trabalhava para eles, para a firma deles. Ah, já. Já, a retificadora prestava serviço. Finalizando, né? Eu queria agradecer a todos que me prestaram esta homenagem, a minhas filhas, todas as 5. Infelizmente, minha patroa não está. A todos vocês e a toda a comunidade que possivelmente vai me ver, eu sou esse cidadão simples, mais honesto, talvez bom pai, e talvez nem tanto posso ter judiado da minha filha, mas fica o meu abraço, o meu agradecimento a todos. Pronto, tá bom.